A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Capítulo de número 8 do Evangelho de João, 12 a 29. O que é a luz? Eu, quando era criança, eu ficava muito intrigado que quando a gente tem um quarto fechado e você desliga, você apaga a luz, o quarto fica escuro. E eu ficava pensando, para onde a luz foi? Nesse instante ela estava aqui, nós desligamos, sumiu, cadê ela? A luz sempre foi e continua um mistério. A palavra luz vem do latim lux, que significa claridade, brilho. Hoje a física sabe que luz é uma radiação eletromagnética, que num determinado espectro, só num determinado espectro, ela é visível aos nossos olhos. Ela é captada pelo olho humano. A luz é um mistério, porque é o limite da velocidade compreensível no universo. Não há nada que viaje mais rápido do que a luz. A luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros num segundo. Sabe o que significa isso? Que a luz vai de São Paulo a Fortaleza, minha terra, ida e volta, 50 vezes em um segundo. Cerca de um segundo. Já imaginou? Ida e volta 50 vezes em um segundo. 300 mil quilômetros num segundo. A Bíblia fala muito em luz. E usa a luz como metáfora para muita coisa. Primeiro, a Bíblia diz que luz é bom. Quando Deus criou a luz, Gênesis capítulo 1, o texto diz que a luz é boa. Mas por incrível que pareça, no mesmo texto de Gênesis, trevas também são boas. Porque quando Deus fez a separação da luz das trevas, a Bíblia diz que viu Deus que isso era bom. Então, quando a Bíblia refere-se à luz no Gênesis, é óbvio que é uma linguagem metafórica. Porque luz é trazer a verdade, trazer as claras. Luz é no contexto de não permitir nada escondido. Quando a Bíblia fala de trazer à luz, quer dizer, expor, revelar, não deixar escondido. Por isso, quando a Bíblia vai falar, por exemplo, de superstição popular, superstições, crendices populares, a Bíblia diz que aqueles que estão imersos, mergulhados nas crendices populares, não têm luz. Colossenses 1, 12 e 13, isso é muito claro. Quando a Bíblia diz assim, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Porque Ele nos resgatou do domínio das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é o reino da luz. Então a Bíblia, quando fala de luz, ela fala, por exemplo, da ignorância espiritual. Quem está em trevas é uma pessoa que está presa a medos, superstições, está em trevas. Em trevas por quê? Porque ele é vítima, ele é réu de superstições as mais bobas, tem medo. Tem medo de enterro, tem medo de cemitério, tem medo de mal olhado, tem medo de praga, tem medo de feitiçaria, tem medo. Quando a Bíblia fala de luz, também fala dos conteúdos do nosso caráter. Não só de crendice popular, mas dos conteúdos do nosso caráter. Então, quando uma pessoa tem conteúdos éticos ruins, mau caratismo, é trevas na Bíblia. Está em trevas. Não tem luz. Está na escuridão. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, no próprio Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos 19 a 21, quando a Bíblia fala, e este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Olha aí, as trevas. Quando a Bíblia diz, os homens amaram as trevas, não é um quarto escuro. Quando a Bíblia diz, os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Entenderam o versículo? Ninguém gosta de ficar dentro de um quarto escuro, com as luzes apagadas. Não é esse o sentido. A Bíblia diz assim, a condenação é esta, os homens amaram as trevas. O que é trevas? Os esgotos, os lugares onde vivem bem ratos e baratas. Esse é o sentido. Qual é o ambiente do rato e da barata? O lúgubre, o sem luz, trevas. Porque olha o que é que Jesus diz. João capítulo 3. Quem pratica o mal odeia a luz. E não se aproxima da luz. Soube que teve um bairro aqui de São Paulo que estava dominado por gangue de traficantes, e um dos primeiros atos que eles fizeram foi quebrar a iluminação pública do bairro, dar tiro nas lâmpadas. Por quê? Porque quem pratica o mal não gosta da luz. Porque as suas obras, disse Jesus em capítulo 3 de João, são manifestas. Agora, quem pratica a verdade, vem para a luz. Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, quando a Bíblia fala de luz e trevas, a Bíblia está falando de conflito. Por quê? Porque luz e trevas não apenas são dois lados de uma mesma realidade, mas são forças antagônicas. Então, batendo de frente, luz e trevas brigam, lutam, são antagônicas, guerreiam. Então, quando Jesus, capítulo 22, já próximo de ser traído e de ser levado à cruz, ele disse, todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. As trevas reinam.
Então, dito isso sobre a luz, essa metáfora que tem a luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Nós chegamos ao texto de João, em que Jesus afirma sem medo que ele é a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Olha que afirmação. Entenda no sentido metafórico. Você tem que entender no sentido simbólico, que eu acabei de explicar sobre luz. Não pensem concretamente. Quando Jesus disse eu sou a luz do mundo, não imaginem uma cena concreta. Ela tem um sentido poético, simbólico. E é interessante que quando Jesus disse eu sou a luz do mundo, os judeus não reclamaram dele ter dito isso, do conteúdo. O que eles reclamaram é que ele estava se auto-elevando. Eles acharam que Jesus estava se autopromovendo. Essa é a indignação dele. Os judeus não ficaram dizendo, não, eu discordo, você é trevas. Os judeus não questionaram que Jesus era a luz do mundo. O que eles questionaram é dele estar falando de si próprio. Como é que você fala de você mesmo? E aí Jesus diz que ele, sim, está falando de si mesmo. Em outras palavras, eu estou sim falando de mim mesmo. Mas com que autoridade eu falo de mim mesmo? Com que autoridade eu falo de mim mesmo? Como é que você reivindica para si o título de ser luz? Como que você chama para si o título de ser luz? Porque Jesus chamou os seus discípulos e disse, vocês são sal da terra e luz do mundo. Jesus falou isso de você, que se pretende discípulo de Jesus. Como alguém pode reivindicar para si ser luz? Com que direito eu e você podemos dizer eu sou luz? Versículo 14. Eu só posso dar testemunho de mim mesmo se eu souber de onde venho e para onde vou. Respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe ao meu favor, o meu testemunho é válido. Por quê? Eu sei de onde venho e sei para onde vou. Segundo, eu só posso dizer que sou luz se eu tiver consciência que Deus está comigo. Veja o versículo 16. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho. O Pai, eu estou com o Pai que me enviou. Como é que eu posso dizer que eu sou luz? Se Deus estiver comigo. Eu me lembro que na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill foi a um culto numa igreja na Inglaterra e o pastor estava orando. E a oração do pastor era: vamos orar para que Deus esteja do nosso lado nessa guerra. Winston Churchill parou o culto e disse: não, orar para que Deus esteja do nosso lado, não. Nossa oração tem que ser outra. Vamos orar para que nós estejamos do lado de Deus. Orar para que Deus esteja do nosso lado. Vamos converter Deus à nossa causa? Não.
Vamos orar para que nós estejamos alinhados com a causa de Deus. Eu só posso dizer que eu sou luz se eu estiver alinhado à causa de Deus. Terceiro, só se pode acreditar que eu sou luz se houver outras pessoas que autentiquem o que eu faço. Veja o versículo de número 17. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Alguém tem que concordar comigo. Quando eu era criança, meu avô dizia assim: Ricardo, se uma pessoa estiver fedendo, onde ele tomar um banho? Se 2 pessoas estiverem fedendo, mande essas 2 pessoas tomarem banho. Mas se o mundo inteiro estiver fedendo, lave o seu bigode. Concorda comigo? Se o mundo inteiro fede, o problema é você. Quem anda comigo? Onde ele se senta? Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Quem são os seus parceiros? Quem autentica? Quem fala? Só posso dizer que eu sou luz se eu conhecer qual é o grande projeto de Deus para com a humanidade. Veja o versículo de número 19. Então lhe perguntaram: onde está seu pai? Jesus disse: vocês não conhecem nem a mim, nem o meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu pai. Vocês perderam de vista Deus e o projeto de Deus. E é interessante que isso é a partir de Jesus. Mas aí Jesus mostra para os judeus por que eles, o auditório, quem o ouve, não consegue ser luz. Por que eu não consigo ser luz? Onde está o impedimento? Onde eu atolo o meu carro? Por que eu não consigo ser luz? Primeiro, é impossível ser luz se você permanecer no mal. Lógico, porque luz é significado de cristalinidade de caráter. Quando você falar luz, não pense num negócio brilhando igual como a gente pensa numa luz. Pense numa taça de cristal, que você põe um facho de luz nela. Uma taça de cristal absolutamente limpa, que não tem uma impressão digital, não tem um cisco. Limpinha, uma taça de cristal limpa, que você põe um facho de luz nela. Ela é translúcida. A luz passa, vaza, sem dificuldade a taça de cristal. Quando a Bíblia diz assim, Jesus diz, eu sou luz. Quando Deus diz, Deus é luz e nele não há treva alguma, é que não existe cisco no caráter. Cisco no caráter. Não existe mancha no caráter, não existe impressão digital no caráter. Quando a luz passa, não revela nada. Então, versículo de número 21. É impossível alguém encontrar Deus residindo na maldade, no mau caratismo. Versículo 21. Jesus lhes disse, eu vou embora, e vocês procurarão por mim,
e morrerão em seus pecados. Você está atolado no seu pecado, você não pode ir comigo. É um carro que atolou os 4 pneus na lama do pecado, não vai. Jesus disse: eu vou, mas você vai ficar. Porque luz significa exatamente essa migração. Você migra, você sai do reino das trevas, do obscuro, e vai para o reino do cristalino, do claro, do límpido. É impossível alguém participar da vida de Deus se não houver uma mudança de natureza. Veja o versículo de número 23. Versículo 23. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão nos seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão nos seus pecados. Se não houver uma mudança de sua natureza, daqui de baixo para a natureza lá de cima, você morre no seu pecado. Que o grande problema que nós temos não é sermos mais ilustrados na nossa mente. Nós temos que mudar de natureza. O problema é que a nossa natureza está maculada, presa. Tem que mudar a natureza. Cristianismo é mudança de natureza. Mudança de natureza. Vocês lembram a fábula conhecidíssima, repetida, do sapo que queria atravessar o rio? Ou do escorpião que queria atravessar o rio e pediu o sapo que o ajudasse? O escorpião estava na beira do rio, viu um sapo e disse: eu preciso muito atravessar esse rio para o outro lado. Você deixa eu subir nas suas costas? E você me passa para o outro lado? O sapo disse: você acha que eu sou louco? De deixar você subir nas minhas costas para atravessar o rio? Chegar no meio do rio, você me dá uma ferroada e eu morro. O escorpião disse: você é louco? Como que eu vou te dar uma ferroada no meio do rio? Morremos nós dois. Você falou: poxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. Sobe, eu te atravesso. O escorpião subiu nas costas do sapo, e o sapo foi devagarzinho contra a correnteza. Começou a demorar muito. A correnteza do rio estava forte. O escorpião teve fome. E no meio do rio, o rabo do escorpião, aquele rabo assim torto, assim por cima da cabeça dele, ele bem na nuca do sapo. Injetou o veneno, o sapo paralisou, estava morrendo afogado, os dois morrendo afogados no meio do rio. O sapo disse: você é louco? Você me ferrou e eu vou morrer, mas você também vai morrer. Por que você fez isso? E o escorpião disse: porque esta é a minha natureza. Esta é a minha natureza. O grande problema nosso é que a nossa natureza está contaminada de mal. Precisa ser refeita, reconstruída. Não cabe remendo, não cabe recalchutar. Não cabe meia sola, tem que ser outra natureza. Outra natureza. Que venha de Deus. Que seja introjetada em nós pelo Espírito, a vida do Espírito Santo de Deus, para sermos de outra natureza. Porque é impossível sairmos desse atoleiro que nos encontramos. É como querer se levantar do chão puxando pelos próprios cadarços, sabe? Eu vou levitar puxando os meus cadarços do sapato. Você não sai do chão, você não consegue.
Cristianismo é a promessa de que a vida de Cristo é transplantada numa operação espiritual pelo Espírito. É transplante de natureza. É uma reengenharia genética. É uma transformação na nossa natureza, em que uma outra natureza é enxertada em nós, para que eu saia desse atoleiro da maldade. Mas isso é impossível de acontecer, essa mudança, se eu mantiver o meu coração duro, inamovível, enquanto eu for um homem de dura cerviz. Veja os versículos 25 e 27. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Eu tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês. Pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que eles estavam falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês entenderem, me levantarem, aí vocês vão entender. Não entendia. É eu me levantar aqui e falar grego para vocês, que eu não sei falar. Ou eu falar alemão, que eu também não sei falar. Você não entende. Você falou, o pastor falou e eu não entendi nada. Mas por que não entende? Porque nós preferimos ficar nas sombras, nas trevas, nos esgotos. Nós mantemos um quarto na nossa alma, que a gente diz aqui ninguém mexe. Sabe aquele quarto de entulho que a gente tem na casa da gente? Hoje os apartamentos são pequenos e geralmente os condomínios fazem o quarto do entulho lá na garagem. O da minha casa é na garagem. Você não acredita no nosso quarto de entulho. Só tem entulho lá dentro. Porque é quarto de entulho. E o quarto de entulho da nossa alma é o quarto das trevas, que a gente não tem luz lá. Ninguém acende aqui. Vem cá, deixa eu acender aqui, deixa eu dar uma olhadinha nesse teu quarto de entulho. Não, pastor, você não quer ver. Pelo amor de Deus, não entra aqui, que é muito feio. E aí o que Jesus diz é que enquanto esse quarto de entulho estiver em trevas, mantiver-se sem luz, não tiver o holofote, a lanterna de Deus nesse quarto de entulho, nós não vamos entender nunca. Porque o reino de Deus não é uma coisa de compreensão mental, é de compreensão da alma e do coração. E aí Jesus diz o seguinte, que tudo bem, mas não pense em ser luz com arrependimentos tardios, que aí é o versículo 28 e 29. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, aí vocês saberão que eu sou. Falando da morte, da crucificação dele. Quando ele fosse levantado na cruz. Aí vocês vão saber o que é. Mas aí é tarde demais. É a mãe dramática. No dia que eu morrer, vocês vão saber o valor da mãe que vocês tinham. É o pastor dramático. No dia que eu morrer, vocês vão se lembrar de mim e dizer: eu era feliz com o Ricardo Gondim e não sabia. Mas é assim a vida, né? A gente só percebe o que é bom quando perde. Porque a alma farta pisa o favo de mel. A alma farta pisa o favo de mel. Depois que você come numa churrascaria de rodízio, toda a carne que tem,
Se passar um espeto com uma picanha nova, você diz, não quero não. Você já acabou de comer, você está satisfeito. É uma festa de aniversário de menino que tem um zilhão de brigadeiro. Aí passa uma próxima bandeja de brigadeiro e você fala, puxa, não consigo mais nem olhar para brigadeiro. Mas é assim a vida. Jesus disse assim, um dia vocês vão perceber quem eu sou. Quando eu for levantado na cruz do Calvário, vocês vão dizer, agora entendemos. Mas aí, já perdeu. Já jogou fora. Então, ser luz. Acho que o desafio nosso é ser luz. Vós sois a luz do mundo. Vocês são sal e luz. Como que eu posso ser luz então, pastor Ricardo? Vamos seguir os passos de Jesus. Você sabe de onde você vem e para onde vai? Porque para ser luz, de acordo com o versículo de número 14, você tem que saber de onde vem e para onde vai. Eu sei que sou luz porque eu sei de onde venho e sei para onde eu vou. Eu sei de onde venho. Eu sei da minha vida pregressa. Eu sei de onde... Eu sei o meu caminho. E sei onde quero ir. Eu sei para onde estou querendo ir. Tem muita gente que não sabe para onde vai. Onde você vai? O que você quer fazer da sua vida? Sei lá, eu estou aí. Não sou eu que me navega. Quem me navega é o mar. A minha filosofia é, deixa estar. Um cara que não sabe para onde vai, parece a biruta do aeroporto. Catavento na porta no telhado da casa. Fica ao sabor do vento. Não sabe para onde vai, não sabe. É como a onda do mar, que o vento joga de um lado para o outro, ele não sabe o que quer. Ele não sabe onde vai chegar. E quem não sabe onde vai chegar, que está boiando na vida. Está boiando na vida. Não tem firmeza de caráter, não tem firmeza de princípios, é venal, não tem propósito, não tem projeto, não tem nada, vive ao sabor do vento. Quem é você? Eu sei de onde venho e sei para onde vou. Mas para saber de onde venho e para onde vou, eu preciso saber quem eu sou. É a máxima socrática, conhece-te a ti mesmo. Que parece ser uma pergunta meio boba. Quem sou eu? Mas é uma pergunta no máximo de gravidade. Quem sou eu? Eu li recentemente um livro de um autor italiano que eu gostei muito, Luigi Pirandello. Ele escreveu um livro muito interessante sobre um homem que um dia ele está tomando café da manhã com a mulher dele, e a mulher dele disse assim, interessante, seu nariz é torto. E ele diz, é? Ela disse, é um pouco torto. Eu não me lembro para que lado, mas é um pouco torto. Aí ele vai no espelho, e ele olha para o nariz dele, e ele diz, mas não é que eu nunca tinha notado, e é mesmo um pouco torto? Pro lado. E aí, diante do espelho, ele começa a fazer um monte de confabulações sobre a vida. Por exemplo, eu nunca me vi de verdade. Você já prestou atenção que ninguém se viu? Você nunca se viu? Você nunca se enxergou? Você diz assim, não, quando eu olho no espelho eu me vejo. Não, você não se vê. Você vê a sua projeção invertida no espelho. Você não vê, você não se vê. Você se vê invertido. É você ao contrário. Mas eu me vejo numa fotografia. Não, você não se vê na fotografia. Você vê uma projeção bidimensional de você mesmo, porque a fotografia não tem profundidade tridimensional. Você vê num papel você.
Só seria um jeito da gente se ver, sabe qual é? Arrancar os dois olhos, botar eles assim. Mas mesmo assim você não se vê, porque estaria com dois buracos aqui. Não tem jeito, você não se vê. Em outras palavras, ele começa a olhar no espelho e ele diz: eu sou um estranho. Eu sou um estranho para mim mesmo. E aí tem a música que o Milton Nascimento canta: sou caçador de mim. Sou mesmo. Essa coisa de me achar. Quem sou eu? Eu acho que o Evangelho é um convite a essa procura. Por que é um convite a essa procura? Porque o Evangelho não me culpa. O Evangelho não me julga. O Evangelho não me escracha. Quando eu me procuro, eu não preciso ficar dissimulando, vestindo máscara. Eu posso fazer essa viagem de me conhecer, de saber quem eu sou, porque eu nunca serei rejeitado por Deus nas descobertas sombrias dos quartos que eu tenho, sem luz da minha alma, no quarto do despejo que eu escondi um dia, eu posso abrir, porque eu não serei rejeitado. Para ser luz é preciso conhecer a si mesmo. Para ser luz é preciso conhecer a integridade das nossas ações. Não só quem eu sou, mas o que eu faço. Veja que nos versículos 15 e 16, Jesus diz que quem prova que Jesus é a luz são as suas ações, seus atos. O que eu faço? O que eu faço? Versículo 15 e 16. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras. O que eu faço testifica a meu respeito. Não só o que eu digo, não só o que eu vejo a meu respeito, mas o que eu faço fala sobre mim. Todos nós estamos passando pela vida. Todos nós estamos de passagem. Estamos de passagem. Todos nós somos mortais, vamos morrer. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que dizer adeus para os seus entes queridos todos. Ou os seus entes queridos vão dizer adeus para você. Nós estamos aqui de passagem. Qual é o rastro que nós deixamos aqui na terra? Estrada da nossa história deixa pó. Qual é o pó que você deixa na estrada da sua vida, da sua história? O que você vai deixar para trás? Quais são as minhas ações? Qual é a sua filosofia de vida? Coloquei lá no Twitter. Não se preocupe se você estiver fazendo o seu melhor. Nem com resultado, nem com evolução. Faça o seu melhor. Para mim, uma das melhores definições de esperança é o seguinte: o que é esperança? Esperança é a força de lutar, não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. Isso é esperança. Onde isso vai dar? Não sei, mas vale a pena. Você pode morrer, hein? Mas vale a pena. Vão te matar, mas vale a pena. Quem eu sou? O que eu faço? Isso define se eu sou luz ou não. Não se apresse se o triunfo depender de você fazer o que é certo. Não se apresse. Não tome atalhos na vida se o triunfo depende de você fazer o que é certo. Cara, vocês não imaginam as tentações que eu tenho. Pegar atalho como pastor.
pegar um atalho na vida, como pastor, pegar um atalho na vida como mulher, pegar um atalho na vida como profissional. Nunca se apresse, se o triunfo depende de você fazer o que é certo. Não se impressione com as dificuldades que lhe inibem de tentar. Não se acomode com o conselho dos covardes e com o incentivo dos medíocres. Não se acovarde com as afrontas de quem é pequeno e é ordinário. Porque em última análise, nós somos o que fazemos. Você é o que você faz. Por isso, oriente a sua vida por bondade, por solidariedade, por amor. Aí você me pergunta e diz, pastor, o que é orientar a vida por bondade, solidariedade e amor? É porque o amor é tardio para suspeitar, mas pronto para confiar. É tardio para condenar, mas é pronto para justificar. É tardio para ofender, mas é pronto para defender. É tardio para expor, mas é pronto para proteger. O amor é tardio para diminuir, mas é pronto para elogiar. O amor é tardio para exigir, mas é pronto para dar. O amor é tardio para provocar, mas é pronto para reconciliar. Se você quiser dizer, eu quero ser luz, pois então veja qual é o tipo de obras que você está fazendo na vida. E na Bethesda, pastor? Como é que a gente sabe se a Bethesda é luz ou não? Qual é a proposta, por exemplo, de uma comunidade que quer ser luz? A Bethesda quer desmascarar uma religiosidade egoísta por uma espiritualidade altruísta e consciente. Se uma religiosidade egoísta ensina a amar apenas os competentes, os bem-sucedidos, uma espiritualidade altruísta e consciente ensina a amar a todos sem distinção. Se uma religiosidade egoísta ensina a fazer do serviço de Deus um motivo de prosperidade e de ganho, uma espiritualidade altruísta e consciente ensina, busque a Deus sem troca. Se uma religiosidade egoísta ensina a evitar a tribulação, uma espiritualidade altruísta e consciente ensina, persevere na tribulação. Se uma religiosidade egoísta ensina a buscar o bem-estar, uma espiritualidade altruísta e consciente ensina, ajude os outros nas necessidades deles. Se uma religiosidade egoísta ensina a fugir da vida com emocionalismos baratos, uma espiritualidade altruísta e consciente ensina, procure maturidade espiritual e ser um homem livre e emancipado diante de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer Deus. Para ser luz, nós precisamos conhecer Deus. Deus, nós precisamos te conhecer. E assim como eu tenho que fazer uma viagem para dentro e ser caçador de mim, eu tenho que fazer uma viagem para fora, para o alto, para conhecer Deus. Deus, eu quero te conhecer. Já contei para vocês aqui, meu gabinete, minha sala é rodeada de livros. Porque além de ler muito, que eu gosto de ler, eu tenho um vício, eu tenho uma compulsão. Já até me matriculei nos LA, no LAs, nos livrólicos anônimos. Eu sou viciado em livro. Eu não resisto à compulsão. Tem mulher que não resiste à compulsão de bolsa, de sapato. Eu não resisto à compulsão de livro. Eu vejo e digo, não, eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar. E nunca param de publicar livro, eu fico comprando, feito louco. E um dia eu estava no meu gabinete, rodeado de livros, as prateleiras lotadas, teologia de todo jeito, reflexão de todo jeito. E eu me lembro que eu joguei minhas costas contra o espaldar da cadeira assim. Olhei para os livros tudo e falei assim, Deus, quem és tu?
quem és tu? Quem é Deus? Que mistério insondável da riqueza, da profundidade, da altura, do conhecimento de Deus. Senhor, eu me sinto como aquele menino que tem água no tornozelo, não entendo nada a teu respeito, ainda tem uma viagem no conhecimento de Deus que eu vou gastar a eternidade inteira, e lá na frente da eternidade eu ainda vou jogar-me aos pés do Senhor e vou fazer a mesma pergunta que fiz dentro do meu gabinete: Senhor, quem és tu? A minha mente não consegue. E é uma aventura, é um conhecimento inesgotável, é uma viagem que nós vamos gastar a eternidade inteira e nós não vamos exaurir, porque Deus é inexaurível. Para ser luz é preciso entrar nessa aventura de não se conhecer, de não apenas ver o que eu estou fazendo, mas de querer conhecer a altura do conhecimento de Deus, a profundidade do conhecimento de Deus, a largura do conhecimento de Deus e o comprimento do conhecimento de Deus, que é inesgotável. Pai bendito, agradecemos de coração mais esta reflexão que tivemos, que possamos assim ter a nossa vida iluminada por Cristo, andar nestas pisadas, andar conforme Jesus nos orienta, nos convida, que sejamos cada vez mais convertidos a essa verdade que ilumina a vida, a essa verdade que nos chama para a realidade e nos faz viver com integridade. Que teu nome seja exaltado em Cristo Jesus. Amém.